Nós lemos, esse mês, sempre quando eu ministrei, nós ministramos em Efésios, tanto no capítulo 1 e 2, semana passada no 3, e hoje nós vamos falar no 4. No capítulo 1, 2 e 3, Paulo falou de doutrinas, as mais profundas doutrinas da Bíblia, estão escritas no capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. Então, e até um pastor chinês, muito conhecido, pastor Watchman, ele divide a carta de Paulo aos Efésios em 3 etapas. A primeira é assentar, a segunda é andar e a terceira em permanecer. Assentar, andar e permanecer. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, que a palavra que Paulo usa ali é assentar, nós estamos assentados em Cristo, nos lugares celestiais. Paulo ficou ali falando de quem nós somos, qual a nossa vocação, o nosso chamado. E eu até fiz um resumo aqui que eu queria ler com os irmãos, um resumo do capítulo 1, 2 e 3, de tudo que Paulo falou ali. Eu tive o trabalho de pegar todo o capítulo 3 ali, 1, 2, 3, e resumir em poucas palavras aqui com os irmãos, tudo que nós falamos esses dias. O que Paulo falou? Ele fala muito de identidade, ele falou muito de identidade, não sei se vocês prestaram atenção nisso. Ele diz assim, tudo que está aqui, irmãos, eu peguei os versículos da Bíblia e fui montando um quebra-cabeça, então não é eu que estou inventando, são trechos, são versículos que eu fui encaixando todas as vezes que Paulo falava de identidade. Paulo diz assim, eu sou fiel em Cristo, sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, sou eleito antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele, predestinado para ser filho de adoção para o louvor da glória no amado, em quem eu tenho a redenção pelo seu sangue, a remissão dos meus pecados segundo a riqueza da sua graça, que é derramada profundamente sobre mim em toda sabedoria e entendimento, para que eu possa desvendar o mistério da sua vontade, a de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tantas que estão nos céus como na terra. Nele fui feito herança, sou predestinado a fim de ser para o louvor da sua glória. Eu, que espero em Cristo, nele estou, após ouvir o evangelho da verdade, crido, fui selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança para minha redenção, eu que sou a propriedade de Deus em louvor da sua glória. Eu coloquei tudo na primeira pessoa, e isso aqui eu peguei todos os versículos, fui pegando essas partes, fui montando esse texto aqui. Devorar para que o Espírito de sabedoria e de revelação ilumine os olhos do meu entendimento, para que eu saiba qual seja a esperança da minha vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança em mim, e qual a suprema grandeza do seu poder para comigo. Ele me vivificou e me ressuscitou juntamente com Cristo Jesus e me fez assentar com Ele nas regiões celestiais à direita de Deus Pai, acima de todo principado e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, pois a igreja é a plenitude que enche tudo em todos. Com isso irá mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para comigo em Cristo Jesus. Sou criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que eu andasse nelas. Nele sou edificado para ser templo do Espírito do Senhor e morada de Deus no Espírito. Sou membro da igreja, pois é através dela que a multiforme sabedoria de Deus
será conhecido dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que ele fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual tenho ousadia e acesso e confiança pela minha fé nele. Oro para estar arraigado e fundamentado no amor, pois assim poderei compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que eu seja cheio de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante além daquilo que eu pedir e pensar, segundo o poder que em mim opera. A Ele a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É identidade do começo ao fim, né? Paulo falando tudo que nós somos em Cristo. E nós precisamos, eu disse isso domingo passado, nós precisamos ter essas coisas bem claras em nossa mente, a nossa identidade, quem nós somos. Semana passada eu até falei que antes de Jesus ser tentado pelo diabo no deserto, e o diabo tentou Jesus na identidade, o diabo tentou Adão na identidade, o diabo caiu, se tornou Satanás, porque ele caiu na identidade dele, ele quis ser algo que ele não é. A Bíblia diz que ele queria ser igual a Deus. Quando ele tentou Adão, ele disse: olha, se você comer deste fruto, você será semelhante ao Altíssimo, você vai ser igual a Deus, você vai conhecer as coisas igual a Deus. Sempre o capeta fala para a gente fazer algo para sermos algo. Guarde isso no seu coração. O capeta, ele só tem uma estratégia. Todas as vezes ele fala: faça isso, que você vai ser isso. Então o capeta manda você fazer para que você seja. E você vê isso claramente. É muito cultural na cabeça das pessoas, em todos os lugares do mundo, em todas as religiões do mundo. Esse princípio está muito enraizado. Eu vou, né, você pega lá na Espanha, eu vou fazer a caminhada de Santiago de Compostela, eu vou em Fátima, em Portugal, eu vou em Trindade, você pega os sadhus, os hindus na Índia, né, os hindus, eles fazendo sacrifício, autoflagelos, para poder alcançar a bênção da divindade. Todas as religiões, até as religiões antigas, os gregos faziam isso. Você faz e você alcança o favor de Deus. Você faz e você se torna isso. Então o capeta sempre fala assim conosco. Mas Deus nunca usa essa estratégia. Deus nunca manda você fazer algo sem que Ele já não tenha feito para você. E a carta de Paulo aos Efésios fala isso. Ele passou 3 capítulos falando de quem nós somos, trabalhando a nossa identidade, né? Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, a Bíblia fala que ele batizou, saiu das águas, ele ouviu uma voz do céu dizendo: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí, quando ele sai dali do batismo, ele já vai para o deserto, e quando ele chega no deserto, qual é a tentação do diabo? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, pula daqui para baixo, me adore. Então o capeta sempre fala: faça isso, né? Para que você seja isso. Então o capeta tentou Jesus na identidade: se você é filho de Deus. E agora falando aos pais, é a mesma coisa, né? O que mais nós temos que trabalhar nos nossos filhos, né? Até falei aqui para o Aguiar: a nossa identidade, quem nós somos.
Qual que é o problema da nossa geração? Crise de identidade. Eles não sabem quem são. Tem gente que acha, nós chegamos a um absurdo, tem gente que acha que é cachorro. Tem gente que acha que é uma bicicleta. Tem gente que acha que é um quadrúpede. Tem curso, você compra curso para poder andar como quadrúpede na internet. Homem acha que ele é mulher. Tem mulher que acha que ele é homem. Qual que é o problema de todas essas pessoas? Foram enganadas pelo diabo na sua identidade. Na sua identidade. Então, uma coisa que Deus fez com Jesus, antes de Jesus ir para o deserto, foi o quê? Trabalhar com ele a identidade. Então, a gente vê aqui lá assim, por que Deus falou isso? Jesus não sabia. Jesus não sabia que o Pai, ele era filho de Deus e que o Pai o amava? Claro que sim. Nossos filhos sabem disso? Claro, mas você fala isso. Não basta ter somente a consciência, mas de você falar palavras que transmitem seu coração. Eu te amo. Eu vejo em alguns aniversários as pessoas têm dificuldade, né? As pessoas quando vai falar que amam, o crente tem essa mania, né? Quando eu fico prestando atenção assim, as pessoas quando falam assim, ó Lucas, eu te amo em Cristo Jesus. Ué, está errada a frase? Não está. Mas eu coloco em Cristo Jesus, né, para poder assim, ué, você está aqui? Ué, chegou de Portugal, que bênção. Quanto tempo você está lá já? 2 anos, que bênção. A mamãe e o papai devem estar super felizes, né? Que bênção. Então, um homem nós também, Lucas, assim, de dizer assim, meu irmão, ó, eu te amo, viu? Estamos juntos. Aí, para não ficar assim, ele tem crise na identidade, ele fala assim, ó irmão, em Cristo Jesus, eu te amo, tá? Então, assim, é uma forma de eu disfarçar, né? Porque, né, há essa crise aí, não sei se vocês me entendem o que eu estou falando. Então, os nossos filhos precisam ouvir isso. A mulher precisa ouvir isso do marido. O marido precisa ouvir isso da mulher. Isso reforça você ser abraçado e ouvir essa expressão, eu te amo. Eu te amo. Foi o que o pai falou para o filho, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Jesus foi para a tentação. E lá na tentação, tudo que o diabo tentou ele, caiu por terra. Por quê? Porque ele tinha firme no seu coração essa verdade. Então os nossos filhos precisam ouvir isso, porque quando eles forem para a universidade, esse ensino vai fazer toda a diferença na vida deles. Quando eles forem com os amigos na escola, esse ensino vai fazer toda a diferença dele. Eles não vão precisar querer fazer coisas para serem aceitos. O adolescente precisa muito de fazer parte de uma tribo, de serem aceitos. Quando essas coisas estão resolvidas na vida dele, ele sabe quem eles são. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e eu sou amado por Deus. Isso está na Bíblia, irmão. Deus falando para Jesus para revelar para nós exatamente isso. Exatamente isso. Que a importância de nós deixarmos claro a nossa identidade em Cristo Jesus. Então Paulo passou 3 capítulos falando de identidade, de doutrinas, de ensinamento, de o que Cristo fez por nós, que nós éramos por natureza filhos da ira, pecadores, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, deu-nos vida, né? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ser morada dele, para que ele viesse morar em nós. Então ele passou 3 capítulos falando isso. Quando chega aqui no capítulo 4, aí ele diz assim,
Versículo 1, capítulo 4 de Efésios, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, Paulo estava preso em Roma, numa prisão domiciliar. Paulo foi preso 2 vezes em Roma, irmãos. Ele teve 2 cadeias, ele cumpriu 2 penas em Roma. Essa aqui foi a primeira, quando Nero era imperador. E nessa aí, ele ficou em prisão domiciliar, foi quando ele escreveu essa carta aqui. E ele está falando para nós o seguinte: olha, como prisioneiro do Senhor, eu não estou preso, não é porque os homens me prendem, porque Deus quis que eu estivesse preso. Eu sou prisioneiro de Jesus, e eu sou prisioneiro por causa de Jesus. Eu sou prisioneiro por causa do evangelho que eu prego. Então é Deus. E por que foi importante Paulo estar preso naquele período? Mas foi muito importante Paulo, porque foi ali que ele começou a escrever as cartas. Foi ali que ele começou a escrever essa carta maravilhosa de Efésios, de Colossenses, de Filipenses, né, de Filemão. São cartas que ele escreveu para nós ali na cadeia, que contém grandes ensinamentos para nós. Então ele está dizendo: olha, como prisioneiro do Senhor, eu quero pedir para vocês, diante de tudo que eu falei agora há pouco, vivam de maneira digna do chamado que receberam. Ou seja, vocês são cristãos, vivam como cristão. Tenham testemunho de cristão, testemunho da fé que vocês receberam, a fé que Deus deu a vocês. O testemunho, vocês como filhos de Deus, vivam como filhos de Deus. Vivam como filhos de Deus. Sejam, olha o versículo 2, sejam completamente humildes e dóceis. É importante notar que naquela época, no Império Romano, ser humilde era um sinal de fraqueza. Ser humilde era um sinal de fraqueza. E ele está dizendo que sejam humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Por que humildes e dóceis? E aí eu quero ler com vocês aqui, projeta para nós aí, Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Olha o que Jesus fala para nós em Mateus 28 e 29. Mateus 11, aí está no 21, 28. Aí. Olha o que Jesus está dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha só, aprendam de mim, Jesus falando, porque sou manso e humilde de coração. Deixa o versículo aí. Jesus está falando: aprendam comigo, olhem para mim, eu sou o manso e humilde de coração. Como é que é o coração de Jesus? Manso e humilde. E ele está falando: aprendam comigo. E aqui, por que Jesus falou isso, né, irmãos? É uma das coisas mais difíceis para todos nós aqui, é ser humilde. Uma das coisas mais difíceis para nós é suportar humilhação. Agora há pouco eu conversava com o Mateus Peçanha, ele estava me contando de um caso de um militar que foi humilhado lá. Isso criou muitos traumas na vida dele. Nós temos dificuldades, isso gera traumas. Qual que é o problema nosso com relação à humildade? É o nosso orgulho. É o nosso orgulho. Jesus está falando: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso
para a vossa alma. Ser manso e humilde no trânsito. Ser manso e humilde com a sua mulher, com seu marido. Ser, lá em Efésios, lá o texto que fala paciente, a palavra paciente, ele é longânimo. É ter um longo ânimo. Né? É você ir além, porque não faz sentido você ser cristão e ser um cara aloprado. Você ser cristão e ser uma pessoa que vive nervoso e as pessoas e tem uma teologia no meio cristão que na verdade é da psicologia e que entrou na fé cristã, muitos teólogos usam, né? Que é os 4 temperamentos, né? Colérico, sanguíneo, e isso tem dado margem para muitos cristãos. Não, eu sou assim porque Deus me fez colérico. Eu sou igual Pedro, quando eu estou nervoso eu saco da espada e... Não, irmão, não é que você é colérico, você não tem o Espírito Santo na sua vida. Não arruma desculpa para isso. Você precisa do fruto do Espírito, porque mansidão é fruto do Espírito. Então, muitas pessoas têm usado argumentos assim para querer justificar o seu pecado. O seu pecado. Então, o que ele está dizendo aqui? Voltando para Efésios capítulo 4, no versículo 2, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. E o que é suportar, irmão? Muita pessoa pensa que suportar é tolerar. Você é chato demais, mas né? Até casamento. O cara fala, não, minha mulher é chata demais, eu tolero aquela mulher, eu tolero aquele homem. Eu tolero porque a Bíblia diz que eu tenho que tolerar. Não, a Bíblia não manda você tolerar ninguém, não. A Bíblia manda suportar. E suportar é completamente diferente. Suportar não é tolerar. E a Bíblia fala que suportar em amor. Esses dias eu passei perto de uma plantação de tomate com a minha mulher. Eu estava falando para ela, está vendo aqui lá, ó? E nós estávamos também privilégio de conhecer um vinhedo, né, uma plantação de vinha. Está vendo isso aqui que é suportar, ó. É uma estaca onde você pode se apoiar para que o outro possa crescer e frutificar. Esse é um apoio, esse é um ombro. É ajudar a pessoa a crescer, a frutificar, a amar. Então, Paulo está dizendo que nós devemos suportar uns aos outros. É você ser bênção na vida do outro. Não é tolerar, não, irmão. É você dar para ele todas as condições para que ele possa crescer, porque você tem maturidade para isso, você tem sabedoria para isso. E ele diz aqui, façam todo o esforço para conservar a unidade. E aqui ele vai usar a trindade. Várias vezes Paulo usa a trindade aqui, ele vai usar aqui, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então presta atenção, todo esforço. Presta atenção nesse versículo, né? Eu estou lendo Efésios capítulo 4, versículo 3. Né? Eu pensei que tinha projetado para vocês lá, 3. Né? Versículo 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito. Então presta atenção. É aqui que muitos casamentos acabam. Porque ele está falando para tudo, irmãos. Para tudo. Façam todo esforço para preservar a unidade. A unidade. Isso começa em casa. Porque Jesus diz, uma casa dividida não subsiste. Todo esforço para preservar a unidade na casa, na igreja, na relação, nas relações. Paulo diz em Romanos, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Quer dizer, no que depender de você não vai ter briga, você é um pacificador. No que depender de você, as relações, você chega, a fofoca acaba,
a mentira acaba, a conversa maledicência acaba. Você chega, as pessoas entendem que chegou alguém que não quer ouvir isso, não quer ouvir esse tipo de piada, não quer ouvir essas coisas. Você tem a autoridade na sua vida, e você é aquele que pacifica, que chega e que pacifica os ambientes, as contradições. Então, e por isso que é importante nas nossas relações esse espírito manso, humilde, que é capaz de suportar, e que você vai fazer todo esforço para que a unidade, para que não haja quebra da unidade. Ele diz: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só, olha o que ele está dizendo, há um só corpo, há uma só igreja no mundo. Deus não tem igrejas, Deus não tem igreja católica, protestante, Deus tem a igreja dele, o corpo dele. Há uma só igreja, aquilo que é chamada a igreja invisível, a igreja mística. Por que mística? Porque é uma igreja que você não conhece. Não é porque as pessoas estão nas igrejas que eles fazem parte da verdadeira igreja. Qual é a verdadeira igreja? É aquela que é composta por pessoas que nasceram de novo, que crê que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, que só com o sangue de Jesus pode perdoar os nossos pecados, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Você crê nos fundamentos. Então todo aquele que crê de coração e que vive essa verdade, esse faz parte da noiva do Senhor Jesus Cristo, da mulher do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, a noiva, né? A esposa quer dizer noiva, né? A noiva do Cordeiro. Então, essa é a verdadeira igreja. Há uma só igreja, há um só corpo, há um só Espírito. Há um só Espírito. Então ele está falando aqui do Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor. Há uma só igreja, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, que é Jesus Cristo. Há um só Senhor, uma só fé. A fé verdadeira, a fé genuína, a fé que transforma. Um só batismo. Há um só batismo, batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para todo aquele que crê de todo o seu coração. Um só Deus e Pai de todos. Então há um só Espírito, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. Porque é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Há um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo. E esses são fundamentos da fé cristã. São fundamentos da fé cristã. Então, nós queremos, nesse momento agora, preparar então para nós participarmos da Santa Ceia. E o que é a Santa Ceia? Por que nós fazemos isso? Preste atenção. Por que nós ceiamos? Por que nós fazemos isso? A Bíblia diz: fazei isso em memória de mim. Jesus morreu e deu a vida dele por nós. E ele falou: e este aqui é o meu corpo, é a minha vida que é partida por vocês, a minha vida que é compartilhada com vocês, por vocês, em favor de vocês. Então, a Santa Ceia é para lembrar algumas coisas. Primeiro, rememorar, ele disse, em memória de mim, lembrar o que Cristo fez por nós, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Lembrar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo, que Ele deu a vida dele por nós e nós devemos dar as nossas vidas um em favor do outro. Um em favor do outro. Nós devemos dar a nossa vida em favor do outro.
Isso é o que Cristo está falando, isso é igreja, um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus. Ainda que nós sejamos muitos, esse corpo é formado por cristãos do Brasil, da China, da Coreia do Sul, Coreia do Norte, da África, de todos os lugares, de todos os povos, tribos, línguas e nações, há um só corpo, há uma igreja gloriosa, que é feita por aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Amém? Vou repetir, a igreja do Senhor Jesus Cristo é formada por todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Quantos aqui foram comprados pelo sangue de Jesus? Amém?